Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar aqui com vocês. Mais um dia de formação, de partilha. Queria dizer primeiramente que é uma alegria ter você conosco, né? Você faz e é nossa família, você faz parte e é parte da nossa família. Você é muito amado por mim e principalmente por Deus, tá certo? Queria começar rezando, né, pedindo ao Espírito Santo para que venha sobre nós, para que o Espírito Santo nos abra a graça de tudo aquilo que Ele quer derramar hoje sobre nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa formação, partilha de hoje, é resistência à graça, ou seja, o pecado. E eu queria começar lendo para vocês um trechinho, um versículo, na verdade, que vai fundamentar muita coisa daquilo que Deus quer falar conosco neste dia, tá certo? Tá em João, capítulo 10, versículo 10. E diz, vocês conhecem: Eu vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Ou seja, o Senhor sonhou para nós uma vida não de qualquer forma. Não é a vida que eu quero, não é a vida que eu sonho, não é a vida que eu pensei, não é a vida. Ele quer a vida para nós. E claro, da forma que Ele sonha, da forma que Ele sonhou, da forma que Ele planejou e da forma que Ele conduz. Porque essa sim é a vida cheia de abundância. É a vida inteira, não pela metade, como às vezes nós insistimos em escolher. Partindo por esse princípio, né, que Deus sonha para nós uma vida real, verdadeira, né, uma vida abundante de graças, nós precisamos escolher aquilo que Deus quer. No decorrer da nossa vida, nós sabemos que o mundo, né, vai nos direcionando para muitos caminhos, né? Assim, tenho certeza que vocês podem testemunhar muitas situações que o mundo seduziu mesmo para o pecado, né? Principalmente para o ter, principalmente para o poder, principalmente para o prazer, né? E essas três dimensões mesmo do pecado que nos distanciam profundamente da graça e que é o que o mundo hoje nos seduz, né? E que na verdade nós achamos que é normal, nós achamos que é comum, nós achamos que é o certo, nós achamos que é a vida em abundância, nós achamos que é a vida inteira, né? Nós achamos que é o caminho. Então nós escolhemos essa vida que é permeada pela desordem, que é permeada pelo ter, ou seja, quanto mais eu tenho, quanto mais eu acumulo, né? Quanto mais eu tenho bens, quanto mais eu tenho propriedades, quanto mais eu tenho, e aí entra a ambição, e aí entra o dinheiro, que sutilmente vai entrando no nosso coração, né? O demônio, ele não trabalha com coisas muito violentas, às vezes não, às vezes é muito sutil, às vezes entra por coisas onde a gente às vezes não percebe, e quando percebe já está enraizado, que é a ambição, que é a cobiça, né? Que é a desordem do ter.
do poder que é o ser visto, que é o ser aplaudido, que é o querer estar na frente de todos, que é o querer estar no primeiro lugar, totalmente contrário ao que o Senhor nos ensina, né? Ele que está sempre no último lugar crucificado. E esse poder também de uma desordem, de querer ser visto, aplaudido. Quanto mais eu sou visto, mais eu me sinto bem, quanto mais eu tenho o meu ego amassageado, né? Mais eu me sinto bem. É o famoso bem-estar, né? O falso bem-estar. E o prazer, né? E o prazer que é o prazer desenfreado, onde eu quero sentir na minha carne o prazer também do bem-estar, né? E aí também entra a afetividade, a sexualidade, entra a questão da comida, né? Da gula, entra a questão das amizades, de desordem, tudo que me traz prazer, eu acho que é o caminho. E aí principalmente, né? Essas três dimensões nos distanciam profundamente daquilo que o Senhor sonhou para nós. Quando o Senhor criou a você, quando você estava no ventre da sua mãe e ainda antes, o Senhor sonhou com a sua vida. O Senhor olhou para você e disse: é meu, é minha. Ou seja, Ele sonhou para você tantas e tantas e tantas coisas. E aí, claro, nós vamos nos distanciando por muitos motivos, mas o Senhor não desiste de nós. E uma prova é que você está aqui assistindo essa partilha, essa sequência de formações que a comunidade está ofertando. O Senhor não desiste de nós, mas nós fazemos algumas escolhas que nos distanciam da graça. Quando o pecado é instalado no nosso coração, pecado não combina com graça, né? Na verdade, o pecado nos distancia da graça, mas é essa mesma graça que combate o pecado em nós. Ou seja, quando estamos em estado de pecado, e claro, todos nós somos pecadores, certo? Eu, você, todo mundo. Todo mundo tem pecado. Mas qual a diferença? É reconhecê-los. Quando eu resisto à graça, eu estou assumindo em mim que eu sou autossuficiente, que eu posso seguir um caminho sozinha, que eu sei o que é melhor para mim. E aí caio no primeiro pecado, que é o querer ser Deus. Eu quero ser Deus de mim. Eu quero tomar as minhas decisões. Eu quero tomar as minhas escolhas e seguir o rumo da minha vida. E aí, essa é a diferença. Eu não assumo o pecado. E aí é o pecado da vaidade, né? A vaidade toma conta de mim e me distancia da graça. E o Papa Francisco, ele falou em uma das homilias dele, aí, né, de uns tempos atrás, ele falou sobre as resistências escondidas e as resistências abertas, que é justamente isso que a gente está falando. As resistências abertas, como foi Saulo, por exemplo, né? Saulo, ele se abriu à graça, ele tinha uma resistência, mas ele se abriu à graça, né? Ele caiu do cavalo, né? Como a gente costuma dizer, e a gente vai dizer também nas formações posteriores. Saulo tinha resistência, porque todos nós temos, mas Saulo se abriu à graça. E Deus, ele só precisa de uma abertura para tomar posse do nosso coração. E tem as resistências fechadas, que são as ocultas, que são as escondidas. E aí que está o grande perigo, porque essas resistências onde a gente não consegue assumir, ou seja, a vaidade já se instalou de uma forma que eu não consigo assumir para mim mesma que eu necessito da graça de Deus. E aí eu fico inteiramente distante da graça que me salva todos os dias. E nós sabemos, você sabe, que longe da graça de Deus, nós não somos ninguém. Ninguém. Nós podemos ser fortes por algum tempo, você pode estar caminhando com as suas próprias pernas, achando que está bem, achando que está forte,
Mas se você não se abre à graça de Deus, uma hora ou outra, você vai ter uma queda muito grande, né? Claro, com a graça de Deus nós também vamos ter as nossas quedas, mas a diferença é que nós vamos levantar rápido, porque nós desconfiamos de nós mesmos. Nós dissemos, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha. E aí eu caio e digo, Senhor, com tua graça, me levanta, porque eu não consigo levantar só. E aí a graça de Deus me levanta. Mas quando eu caio sem a graça de Deus, eu não consigo me reerguer, porque as minhas forças são falhas, são limitadas, são humanas. Né? Nós não damos espaço ao divino em nós, ou seja, nós não damos espaço a Deus no nosso coração. Então, o pecado ele vai entrando, como a gente tinha dito, sutilmente no nosso coração. E isso, meus irmãos, é natural que aconteça, mas se estamos bem na vida espiritual, ou seja, se eu estou rezando, se eu estou comungando, se eu estou me confessando, se eu estou em comunhão com os meus pastores e coordenadores, se eu estou em comunhão com eles, se eu estou me deixando ser cuidado ou cuidada pela comunidade, se eu estou sendo dócil ao que a comunidade direciona, ou seja, ao que Deus direciona pela voz da comunidade, se eu estou inteiro nesse processo, o pecado ele existe, mas eu vou ser muito, muito dócil para qualquer queda ou qualquer abertura que a gente der ao pecado. A graça de Deus sempre vai estar ali, sempre vai ser esse motor que vai me fazer ir. E a vida espiritual é ela que vai me fazer reconhecer quando eu estou mais distante ou quando eu estou mais próximo à graça de Deus. E quando nós estamos distantes da vida espiritual, na verdade a oração é o termômetro, né? É esse onde eu quero chegar, é que a oração ela é o termômetro que nos mostra, às vezes, quando damos algumas aberturas ao pecado. E eu e você sabemos como é. Nós estamos nessa caminhada, nós sabemos quando o pecado bate à porta, quando a inclinação vem, quando pensamentos vêm. E se eu estiver longe da oração, eu abro para o pecado. Assim como, se eu estiver perto da oração, eu abro para a graça. Ou seja, a oração é o termômetro que vai me dizer se eu vou me inclinar para a graça ou se eu vou me inclinar para o pecado. E é muito prático. Como eu disse, você sabe, eu sei. Nós vivemos nessa realidade. Nós vivemos nessa realidade de caminhada. Quando vem um pensamento, no meu caso, não sei, talvez de uma saudade, de uma vida que antes eu tinha de um comodismo, um falso comodismo, que me levava a uma perdição, mas quando eu vejo que já vinham alguns pensamentos dessa ordem, se eu estiver longe da oração, eu vou me inclinar e me debruçar nesses pensamentos, e eles vão me fazer cair. Mas se eu estiver próxima à oração, se eu estiver imersa em Deus e na sua graça, os pensamentos vão vir da mesma forma, mas eu vou ter as minhas armas para lutar contra. Eu vou ter as minhas armas para dizer, esse pensamento não chega até aqui. Esse pensamento não desce no meu coração. Não sei quais são os seus pensamentos, não sei quais são as suas inclinações, mas elas vão bater à porta. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo e na sua graça, nós não vamos deixar descer ao coração ou pensamentos, ou lembranças, ou desejos. Isso existe e existirá. Nessa vida nós vamos sim lutar muito, e vamos mesmo, né? Jesus nos alertou que seria a porta estreita, que seria o caminho estreito. Se está tudo muito bem, se está tudo muito fácil, é porque você está na porta larga, e aí você tem que entender, eita, peraí, não tô no caminho correto. E vale ressaltar, meus irmãos, que nós, que somos vocacionados a um carisma, ou seja, carisma vem da palavra caris, que significa graça. Ou seja, a graça que o Senhor nos promete derramar vem diretamente do carisma.
vem diretamente daquilo que eu sou. Se eu sou chamada a ser o carisma, eu sou essa graça. E essa graça está no meu coração desde antes do ventre da minha mãe, porque lembra? Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. E Ele sonhou com esse carisma em você. Ele sonhou que você seria essa resposta de amor. Ele sonhou que um dia vidas seriam arrastadas pelo seu testemunho. Ele sonhou que vidas seriam arrastadas para o céu, multidões, não porque é você, mas porque você se abre à graça, que é o carisma. E o carisma, sendo essa resposta efetiva para o mundo, é salvífico, é salvação. Então, para ir já finalizando o nosso momento de partilha, não sei se está claro, mas realmente é isso que o Senhor nos suscita hoje. Somos pecadores, todos nós. Temos nossas inclinações, mas o que nos diferencia daqueles que conseguem se abrir ou não à graça é reconhecer que somos pecadores e nos abrir ao amor de Deus que nos liberta e nos salva. Então, primeiro, reconhecer que sou pecador, isso me abre a graça, e depois me lançar a essa graça, pedir para que essa graça preencha todo o meu ser, e aí eu vou ser a graça, ou seja, vou ser o carisma, e não vou ser mais eu, mas Cristo, o ressuscitado que vive em mim. E a partir disso, eu vou me abrindo ao que Deus quer, eu vou me abrindo a ser resposta, eu vou me abrindo a ser tudo o que Deus sonhou. Mas se por um outro lado eu estiver distante da minha vida de oração, eu sei que a gente fala muito isso, e às vezes entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque a gente fala muito. E como fala muito, é natural que às vezes a gente naturalize, a gente normalize. Mas é muito sério, meus irmãos, é a nossa vida. É a nossa vida. Não é só a nossa vida espiritual, é a nossa vida. A vida de oração, ou seja, ter o nosso momento de oração na capela, se a sua casa tiver capela, no seu quarto, se não tiver capela, no lugar da casa que você achar adequado, mas parar para falar com o amor da sua vida, para falar com aquele que lhe criou, para falar com aquele que lhe direciona, para falar com aquele que lhe escolheu. Se nós não estivermos imersos nessa vida de oração, na confissão, na Eucaristia, na vida fraterna com os nossos irmãos, se nós não estivermos abertos ao pastoreio da comunidade, dos nossos coordenadores, se eu já estiver dando sinais de autossuficiência, o coordenador não sabe nada do que está falando, eu que sei. Se nós estivermos longe dessas armas, nós, pelo contrário, do outro lado, nós vamos, infelizmente, cair. E vamos cair feio. E às vezes não tem mais volta. Por isso, nós precisamos entender que o Senhor nos chama insistentemente e somos eleitos. Somos eleitos e o pecado nos distancia daquilo que somos criados para ser, que é a graça do carisma. Por isso, lutemos insistentemente contra o pecado com as armas que o Senhor nos revela, principalmente sendo o lumen, que é o Santo Terço, que é Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente, ou seja, Nossa Senhora que afasta o mal, Nossa Senhora que dissipa as trevas. O Santo Terço, o Santo Rosário, é a Eucaristia que nos configura ao ressuscitado, nos faz ser essa presença e ter esse coração eucarístico, ou seja, um coração que sente a dor, que quer ir para consolar, que quer estar junto. E terceiro, Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres, que é a nossa grande fonte de espiritualidade. Para já encerrando, se nós não estivermos apaixonados, meu irmão, minha irmã, nada disso tem sentido. Nada disso que eu estou falando para você vai fazer sentido, porque o seu coração está frio, está morno. Se apaixone novamente, porque Jesus já é apaixonado por você. Basta você trocar o olhar para com Ele. Troque o olhar com Jesus. Se reapaixone.
Se apaixone por aqueles que você mora. Provavelmente você está numa casa de acolhimento, provavelmente você está com os irmãos. Veja Jesus nos irmãos. Veja Cristo que lhe escolheu, que lhe elegeu neles. Se apaixone. Ame. Ame. Porque se tudo tiver também essas armas e fonte de espiritualidade, mas não tiver a paixão por Jesus, não vai ser fecundo, não vai ser sincero e real. Mas se tudo partir pela paixão, pelo amor abrasado, vai ser muito mais leve. Não vou dizer fácil, mas vai ser mais leve e mais prazeroso, porque eu amo e por amor eu suporto tudo. Tá certo? Então estamos unidos, estamos juntos nessa caminhada difícil, mas salvífica. Difícil, mas inteiramente feliz. Difícil, mas somos eleitos para ganhar o céu. Tá certo? Então, fujamos do pecado com as armas que o carisma nos oferece para nos abrirmos à graça que somos. E somos chamados a viver, que é o carisma. Tá certo? Vamos rezar esta Ave Maria para que Nossa Senhora nos conduza sempre a ser aquilo que fomos criados para ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, pela comunhão. Amo vocês. Beijo.